Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Spencer, sou professor de português do Exponencial Concurso. Nessa reta final aqui para a gente fazer uma revisão dos principais pontos de português aqui, que eu acho que podem ser cobrados na sua prova. Claro que tem alguns pontos que podem ser cobrados mais do que os outros, como texto, né? Mas são 10 pontos importantes, estão no edital. Então, vamos resolver aqui com vocês 10 questões, vamos comentar aqui rapidamente, que é uma revisão, para dar uma lembrada, dar uma revisão geral aí no assunto, né? Véspera de prova, não custa a gente fazer essa revisão, às vezes a gente esquece de alguma coisa e nessa revisão final a gente consegue salvar um ponto ou outro que é muito válido para a gente, tá? Na prova aqui de analista do Defensoria Pública do Rio Grande do Sul também, ano passado. Vou pegar uma questão sobre pronomes aqui para a gente dar uma revisada. Aqui a gente tem uma frase, eu vou ler aqui para vocês. Perdeu-se a antiga privacidade. Enterramos a antiga privacidade sob os conectores modernos. Tornamos esses conectores modernos nossos deuses implacáveis. Sob o comando desses conectores modernos, trocamos escandalosamente todas as informações mais pessoais. Bem cansativa, né, pessoal? Repetitivo aqui os termos. O enunciado fala: evitam-se as viciosas repetições do período acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por. Então, tem aqui o verbo enterrar, tornar e outro termo aqui. Então, vamos ver termo por termo, né? Vamos aqui, ó. Perdeu-se a antiga privacidade. Enterramos a antiga privacidade. Como é que a gente pode substituir isso aqui? Enterramos a antiga privacidade. Então, a gente já vê que aqui esse enterramos é um verbo transitivo direto, porque não pede preposição. Os verbos transitivos diretos a gente vai complementar com o pronome ou a, tá? No caso de transitivo direto, ele nunca usa o pronome lhe, certo? Como o verbo enterramos está terminado com a letra S, vamos tirar o S e adicionar o L, fazendo aquela jogadinha, enterramos-lo, né? No caso aqui, como é antiga privacidade no feminino, é enterramos-la, tá? Então aqui a gente tem a letra A, enterramos-la e a letra C, tá? Vamos para o segundo aqui. Segundo item. Tornamos esses conectores modernos. Novamente, o verbo tornamos terminando com S, né? Vamos cortar o S e substituir esses conectores modernos pelo pronome oblíquo o. Tornamos-los, tá? Então, temos aqui a letra A, está correta. E tornamos-los. Tem aqui os tornamos, né? Mas como a gente tem uma vírgula aqui, né? Está saindo de uma vírgula, a gente não vai usar a própolis, tá? Vamos usar a ênfase, para não iniciar colocar o pronome oblíquo depois da vírgula. Então, enterramos-la e tornamos. Então, aqui a gente já sabe que é a letra A, mas vamos ver o terceiro item, né? Sob o comando desses conectores modernos. Então, vamos fazer a substituição. A gente tem duas formas aqui. A gente pode botar sob o comando deles, tá? Que dá uma ideia de posse. Mas a gente vê assim, não está aqui na letra A, sob o comando deles. Como é que está na letra A? Sob cujo comando. Também é possível. Por quê? O pronome cujo ele tem essa ideia de posse, tá? O pronome cujo, o nome relativo cujo, ele dá essa relação de posse entre os dois termos que estão relacionados, tá? Então, aqui a alternativa A, tranquilo. A gente podia matar já antes de examinar a questão completa, tá? Mas com a questão de estudo e também para a gente, é bom a gente certificar, porque às vezes na prova a gente pensa que está certo e às vezes a gente tem um vacilo, aí é bom a gente ver
alternativas aqui, os 3 itens. No caso, se fosse a ABCDE, seria bom ver todas as alternativas, né? Só para certificar. Rapidinho, sempre sem perder tempo. Que já está em ritmo de prova, estou meio rápido aqui. Qualquer coisa vocês podem mexer na velocidade aí, tá? Colocar mais rápido, mais devagar se precisar. Então, aqui ó, tópico 2, verbo, voz do verbo. Essas vozes do verbo é um assunto muito cobrado também em concurso. E verbo, acho que não tem nem o que falar, né, pessoal? Uma prova de português que não cobra uma questão sobre verbo, não pode, né? Vamos diretamente aqui para o enunciado. Tem um textinho aqui de base, né? A construção que pode ser reescrita com o verbo na voz passiva é. Então, o que é que ele está querendo aqui nessa questão, pessoal? Qual é o tipo, a transitividade verbal que cabe à voz passiva? O verbo transitivo direto, né? Se o verbo for intransitivo indireto, ele não vai permitir a voz passiva, nem o verbo intransitivo ele vai permitir a voz passiva. A única transitividade que permite a voz passiva é a direta, tá? Então, ele está querendo saber isso aqui. Quem é o verbo aqui que é transitivo direto? Que eu posso pegar a oração e passar para a voz passiva. Então, vamos aqui. Letra A. A foto chega tinindo aos amigos. Então, aqui o verbo chegar é intransitivo. A foto chega, tá? Completou. Tinindo aos amigos aqui já não é complemento do verbo. Então, aqui, ó, os comentários. Para formá-las da voz passiva, precisamos de um verbo transitivo direto. Ou mesmo transitivo direto e indireto, mas vai formar na parte direta, tá? Na frase acima, o verbo chegar é intransitivo, por isso não permite a voz passiva. Simples assim. Vamos voltar lá. Letra B. A criação saía da cozinha. Saía de onde? Da cozinha. Da cozinha é uma adjunta adverbial, né? Não está complementando o verbo. O verbo saía aí intransitivo também. A criação saía da cozinha, está dando uma ambientação, está trazendo o lugar. Então, uma adjunta adverbial de lugar não tem nada a ver com o complemento verbal. Então, não permite voz passiva também. Interajo com muita gente. Letra C. Interajo com quem? Com muita gente. Então, já dá para entender aqui que esse verbo interagir ele é transitivo indireto. E a regência dele pede a preposição com, né, pessoal? Interage com quem? Com muita gente. Verbo transitivo indireto. Não permite a voz passiva. Só ressaltando, né, pessoal, que o grande lance dessa questão é saber que a voz para transformar a voz ativa na voz passiva precisa ter um verbo transitivo direto, tá? Se a gente não tiver essa informação, talvez a gente não chegasse em lugar nenhum aqui, tá? Publico ativamente minhas fotos de minhas fornadas. Então, publico o quê? Fotos de minhas fornadas. Então, publico porque verbo transitivo direto, não pediu preposição. Publico fotos, ponto. Né? Então, perfeitamente pode ser transposto para a voz passiva. Eu até fiz aqui, ó. Quem publica, publica algo, não há preposição. Por isso é um verbo transitivo direto. Formando a voz passiva. Só que é interessante dar uma revisada. Eu, sujeito oculto, né? Publico, verbo na voz ativa, fotos de minhas fornadas. Objeto direto. O objeto direto vai ser o sujeito da passiva, o sujeito passivo. Fotos das minhas fornadas são publicadas. São publicadas verbo na voz passiva, né? Por mim, agente da passiva. Quem era o sujeito tornou-se o agente da passiva, que é o agente da ação. Então, gabarito letra D. Vamos à alternativa E. Não está na rede. Comentários aqui. O verbo está intransitivo
na afirmativa acima, não permitindo voz passiva. Não está, né? Perceba que, da mesma forma, na rede é somente um adjunto adverbial do lugar aqui. Né? Não está onde. Então, não é um verbo transitivo, é um verbo intransitivo. Vamos lá, questão 3, função sintática. Na lista de DPR Rio Grande do Sul de novo, contabilidade. Revisada aqui na função sintática. Os elementos sublinhados são exemplos de uma mesma função sintática no seguinte segmento. Nas redes sociais, emoções destemperadas convivem com confissões perturbadoras. Então, o que é que ele está querendo saber aqui? O que é que ele está perguntando? Ele tem dois termos sublinhados em cada alternativa e quer saber se esses dois termos têm a mesma função sintática. Né? É isso que ele está querendo. Quando a gente tiver dois termos com a mesma função sintática, a gente achou a resposta da questão. Então, emoções destemperadas convivem. Então, a gente já achou aqui emoções, o sujeito, né? Convivem com o quê? Com confissões. Então, com confissões é um objeto indireto. Então, aqui, ó. Emoções, sujeito, convive com confissões. Então, temos duas funções sintáticas diferentes, né? E aqui fica melhor. Os mais velhos devem se lembrar do tempo em que era feio ouvir conversa alheia. Então, lembrar de quê? Lembrar do tempo. Então, aqui a gente tem um complemento verbal, e feio é um adjetivo, né? Então, a gente já sabe que não vão ter a mesma função. Era feio ouvir conversa alheia. Feio aqui, predicativo do sujeito. Quem é o sujeito? Ouvir conversa alheia, né? O sujeito, nesse caso, é uma oração. Sujeito oracional, né? Alternativa C é a alternativa correta. Vamos lá. Hoje é impossível transitar por qualquer espaço público sem recolher informações pessoais. Então, tem aqui público, qualificando espaço, né? E pessoais, qualificando informações. Então, temos dois adjuntos adnominais aqui. Tá certo? Então, os dois têm a mesma função, achamos a resposta. Analisando a letra D, ainda é possível ter privacidade em meio a celulares? Ter o quê? Privacidade. Complemento verbal aqui do verbo ter. Objeto direto. Em meio a celulares. Em meio a celulares, aqui é um adjunto adverbial. E celulares é uma parte aqui desse adjunto adverbial. Não tem a mesma função sintática que o outro termo aqui, privacidade, tá? Que é o complemento verbal. A reclamação por privacidade é recebida com o mais condenável egoísmo. Então, reclamação, aqui a gente tem um nome, né? E condenável egoísmo. Mais condenável. Condenável é um adjetivo, né? Então, a gente já pode entender que não vai dar certo isso aí. Reclamação por privacidade é o sujeito passivo, que é recebida, tem um verbo aqui na voz passiva, sujeito passivo. O mais condenável é o egoísmo. Condenável está qualificando egoísmo, tá? Então, é um adjunto adnominal. Então, temos, novamente, dois termos com função sintática diferentes. Gabaritura C, tá? Dois adjuntos adnominais. Matamos mais uma questão. Períodos compostos, a FCC sempre lança mão de questões de períodos compostos ou mesmo de conjunções, tá? Então, vamos fazer uma revisão aqui. Vou falar um pouquinho de alguns períodos compostos, algumas conjunções. Vamos lá. Nesse trecho aqui. E após esse ponto da vida, metade das pessoas que participaram da pesquisa... Bom, acabou o trecho.
A oração iniciada pela palavra que restringe o significado de pessoas. Temos o que iniciando uma oração com essa mesma função ainda. Então, o que é que ele está perguntando? Ele está afirmando aqui que o que, esse termo, essa oração iniciada pelo que restringe o significado de pessoas. O que é que ele está dizendo? Que o que inicia uma oração adjetiva restritiva. Tá? Vamos ver? Metade das pessoas que participaram da pesquisa. Então, que participaram da pesquisa está restringindo o significado de pessoas, porque não é qualquer pessoa, somente aquelas pessoas que participaram da pesquisa. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? E o que é que ele está querendo? Nesse caso, o que, é importante frisar, um pronome relativo. Então, a gente tem que achar um afirmativo aqui, que o que vai ser um pronome relativo e que vai dar origem a uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Vamos procurar essa alternativa. Aqui os comentários, né? Após esse ponto de vista, metade das pessoas que... Aí eu coloquei uma dica aqui, se você não vê de cara, você procura trocar o que por o qual, as quais, o qual, a qual, os quais, as quais. Porque isso vai te dizer se o que é um pronome relativo. Se o que é pronome relativo, a gente vai ter necessariamente uma oração adjetiva, tá? Essa é a dica. Metade das pessoas as quais participaram da pesquisa. Olha aí, pronome relativo, está confirmado. Agora, a questão é que você identifica a alternativa em que o que é um pronome relativo, tal qual no enunciado. Detalhe, a oração tem que ser restritiva, tá? Não pode ter vírgula. O trecho que participaram da pesquisa é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, a oração subordinada adjetiva, quando ela não tem vírgulas, ela é restritiva, ela restringe o significado da palavra. Quando ela está entre vírgulas, ela é separada por uma vírgula, ela é explicativa, ela simplesmente explica aquela palavra. Ela fala de alguma coisa inerente àquilo ali. Mas no caso da questão, ela quer restritiva, tá? Vamos lá, letra A. Os dados coletados mostram que as pessoas começam a preferir ficar em casa ao invés de sair. A gente pode substituir esse que por o qual, a qual, os quais? Não pode, né, pessoal? Nesse caso aqui, esse que é uma conjunção integrante, né? Você pode substituir, pelo contrário, toda essa oração por isso, né? Os dados coletados mostram isso, né? Mostram alguma coisa. Qual é a função dessa oração aí subordinada? É um objeto direto, não é isso? É um objeto direto. Os dados coletados, sujeito, mostram o quê? Isso, que as pessoas começam a preferir ficar em casa ao invés de sair, tá? Objeto direto. Portanto, que uma conjunção integrante não tem nada a ver com o que ele está pedindo aqui, né? Alternativa B. Pesquisa divulgada recentemente afirma que 35 anos costuma ser a idade limite. Então, pesquisa divulgada recentemente afirma isso. Novamente, outro objeto direto aí. Uma oração com função do objeto direto. Então, não temos pronome relativo aqui, não temos oração restritiva, temos uma oração com função de objeto direto, tá? Uma oração subordinada substantiva, introduzida por uma conjunção integrante que. Alternativa C. Ao invés de se preocupar com os gastos de uma noite fora, detalhe que costuma ser uma das grandes desculpas para não ir a nenhum lugar. Detalhe o qual, né? Então, esse detalhe não é qualquer detalhe, é um detalhe que costuma ser uma das grandes desculpas para não ir a nenhum lugar. Então, essa oração que inicia pelo que, ela está restringindo o sentido de detalhe, né? É um detalhe bem específico. Então, é uma oração restritiva.
Veja que ela está iniciada com o pronome relativo, tá? Então, achamos nosso gabarito. Vamos continuar. Alternativa D. Matt Valburn, representante da Curry Specie World, comentou que o Estado reconhece o fato. Novamente, a gente pode substituir a oração que inicia pelo que por isso. Comentou o quê? Comentou isso, né? Mas, novamente, que aí é conjunção integrante. Isso aí o SESC, desculpa, o FCC gosta de cobrar isso aí. Essa diferença entre o que, se é condição integrante, se é pronome relativo, tá? A pesquisa também revelou isso, tá? Mais uma condição integrante, mais um objeto direto. Então, tranquilinho aí, pessoal, alternativa C, tá? Facinho, né? Vamos lá. Vamos seguindo aqui, concordância. Mais um assunto bastante cobrado pela FCC. Eu fiz o seguinte, pessoal, eu copiei, novamente, eu copiei literalmente as afirmativas e fui fazendo um esqueminha aqui, né? Fazendo o link aqui das concordâncias, né? Do sujeito com o verbo. A alternativa A já é correta, o homem sempre buscou, né? Então, o homem, sujeito, está no singular e o verbo também está no singular. Lembrando que a regra geral é o verbo concordar com o núcleo do sujeito, né? Se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular, tá? Essa é a regra geral. Aqui, ó. Isso nunca foi tão fácil quanto hoje. Então, foi está concordando com isso no singular, correto, sem problemas. O ato de registrar se tornou, ato de registrar singular, se tornou singular. Perfeito. Nenhum problema, né? Vamos para a letra B. Aqui, ó. Atualmente, constata-se muitas maneiras. Opa, né? No caso aqui, muitas maneiras são constatadas, né? Constatar. Quem constata, constata alguma coisa, né? Verbo transitivo direto. Então, esse constatam-se aqui está dizendo o quê? Que o verbo está na voz passiva sintética, né? Muitas maneiras são constatadas. Constatadas. Constatam-se muitas maneiras. Muitas maneiras é o sujeito passivo, tá? Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Constatam-se muitas maneiras. Então, o erro já está aí. Nenhum meio de comunicação vem se mostrando. Ok, tranquilo. Mas a primeira, não. Alternativa C. Em meados da década passada, fotografar alimentos envolvia uma série de questionamentos. Tá, envolvia é o correto, né? Aqui na questão estava envolviam. Eu agora até viajei aqui. Aqui o correto é envolvia, só que lá na letra C, vamos lá, entrar em dúvida, fotografar alimentos envolviam, né? Errado, porque o sujeito é oracional, né? O sujeito é fotografar alimentos. Então, o verbo tem que vir no singular. Eu acho que eu botei até um esquema aqui, ó. Concordância no singular. Sujeito oracional. É importante que você estude bastante. Então, aquela questão, isso é importante, é um sujeito oracional. Quem é de bem, faz o bem. Outro sujeito oracional. Então, aqui, ó, sujeito oracional. Alternativa C, fotografar alimentos. Sujeito oracional. Isso envolvia uma série de questionamentos que parecem, né? Os questionamentos parecem, certo? Não fazer mais sentido. Aqui, ó, observação. Fotografar alimentos é um sujeito oracional. Por isso o seu verbo deve vir no singular.
aquela dica que eu falei, né, pessoal? Substituir por isso. Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu. Ok, uma pesquisa concluiu, certo? Sujeito no singular, verbo no singular. Algumas pessoas postam, certo? Algumas pessoas, plural, verbo plural. Algumas pessoas postam. O fazem por necessidade de aprovação. Elas o fazem. Vamos ver quem é um sujeito aqui que deve fazer. Algumas pessoas. Algumas pessoas fazem, né? Algumas pessoas fazem isso, né? O aqui é o objeto. Algumas pessoas o fazem, só que ele está na posição de próprio. Algumas pessoas fazem isso por necessidade. Então, sujeito a algumas pessoas. Então, o verbo não pode. Algumas pessoas faz, né? Fica bem estranho, né? Então, algumas pessoas fazem, né? Então, a dica é a gente prestar atenção quem é o sujeito, né? Na maioria das vezes, a gente, acho que quase 100% das vezes, a gente tem que prestar atenção quem é o sujeito da oração daquele verbo, para a gente ver se o verbo vai ficar no singular, no plural. Claro que tem alguns casos especiais, né? Mas 90% a gente vai resolver com isso aí, identificando o sujeito. Outro sujeito oracional aqui, ó, decidir entre devorar ou clicar. Isso tem sem acento, que é singular, né? Tem com acento, é plural, né? Então, aqui a gente teria que saber um pouco de verbo também, para acertar essa questão. Então, isso tem perturbado aqueles que oscilam, tá? Novamente, sujeito oracional, você vai usar o verbo no singular. Então, alternativa A. Chegamos aqui na metade da nossa revisão. Então, regência verbal ou nominal, tá? 2016 marcou o início dessa raiva. Um verbo empregado com a mesma transitividade que é observada no segmento acima está destacado em. Veja que a FCC ela gosta dessa questão de função sintática, de você saber a transitividade do verbo. Já teve uma questão falando de outro assunto, mas que a gente precisava saber se o verbo era transitivo, se era intransitivo, se era transitivo direto, indireto. Mais uma vez, ela está pedindo aqui a transitividade. Então, vamos na análise aqui. Para sermos honestos, letra A. Não, primeiro, vamos analisar o enunciado, tá? Vamos ver qual é a transitividade que tem no enunciado para ver qual é que ele está procurando. Marcou o início. Marcou o quê? O início, um verbo transitivo direto, sem preposição, sem nada, pedindo um complemento, sem preposição. Então, vamos à nossa análise aqui. Para sermos honestos. Então, sermos aqui verbo de ligação. Então, não é o que a gente quer, né? Honesto, predicativo do sujeito. Ele quer um verbo transitivo direto. Eles vão ficar com raiva. Vão ficar com raiva. Então, vão ficar aqui, ficar com raiva aqui, verbo de ligação, né? Alternativa C, correta. Recuperar os postos de trabalho. Recuperar o quê? Os postos de trabalho, objeto direto. Recuperar verbo transitivo direto, assim como no enunciado. Perfeito. Matamos a questão. Vamos só analisar as demais alternativas. Impulsionar as pessoas a novas vagas de emprego. Daí pode surgir uma dúvida, né, pessoal? Porque o verbo é transitivo direto e indireto, né? Mas aí, no caso de dúvida, vá pelo mais correto. O verbo do enunciado é transitivo direto apenas, tá? Alternativa C é a transitivo direto apenas também. Então, a alternativa D é transitivo direto? É, mas também é transitivo indireto. É os dois aqui transitivo. Então, deixe ela de lado. Lidar com o aumento da desigualdade. Então, lidar com o quê? Verbo transitivo indireto. Tá? Então, não casou também. Vamos lá, pontuação. Pontuação também é um assunto muito importante, como vocês sabem, né?
Essa questão um pouquinho, questões de pontuação sempre são um pouco chatas, né? Você vê onde é que tem vírgula, onde é que essa vírgula está certa, se está errada, por que de cada vírgula, né? Demanda algum esforço, né? Letra A. Tá, vamos ver aqui, porque daqui, essa aqui a gente precisa olhar aqui. As vírgulas em vê-se que ele pega a bola na grande área, domina, livra-se de um adversário e chuta no canto esquerdo. Separam ações coordenadas cronologicamente. Certo, né, pessoal? Ele domina a bola, livra do adversário e chuta. É uma sequência, né? É como aquela tipo de vírgula, aquela vírgula que separa, né, um sujeito composto, palavras de mesma função sintática, uma enumeração, né? Então, aqui, ó, separa ações ordenadas cronologicamente. Perfeito. Tá? Aqui, as vírgulas podem separar itens de uma enumeração. Enumerou uma sequência de ações. Sem problemas. Compramos pão, leite, ovos, farinha. Também. Vamos lá, letra B. Os travessões trata-se de um trabalho amador. Travessão. Foi feito por meu filho de 10 anos, mas mesmo assim é bastante nítido. Apresenta uma síntese da informação imediatamente anterior. Então, tem uma incorreção aqui. Eu até botei, essa informação pode ter confundido muitos candidatos, não parece 100% errada. Trata de uma explicação e não de uma síntese, né? Porque o travessão ele pode usar para intercalar uma oração explicativa, de caráter explicativo, né? Uma oração intercalada. Mas daí dizer que é uma síntese da informação anterior, escorregou um pouco. Na dúvida, vá pelo que está mais correto. Não vá se aventurar a questionar a banca. Os parênteses em um dos jogadores citados, abre parênteses, oportunamente divulgarei o nome, simplesmente plagiou um gol feito por mim. Intercalam um exemplo que foi afirmado anteriormente. Não, né, pessoal? Os parênteses isolando uma oração intercalada, né? Podia ser parênteses, podia ser vírgula, podia ser travessão, fazendo esse trabalho aí de intercalar, né? Os 2 pontos em conclusão, 2 pontos, o jogador inglês me plagiou. Introduzem uma expressão que contraria o que foi afirmado anteriormente. Os 2 pontos introduzem um resumo com uma explicação, tá? Então, o problema aqui na definição, na explicação dele aqui, né? O sinal de interrogação em provas, interrogação, sinaliza uma pergunta dirigida aos leitores, para a qual o autor não tem resposta. A interrogação só pode sinalizar uma pergunta. Isso é fato. No entanto, a interpretação do texto nos permite dizer que o autor tem a resposta da pergunta. Basta ler o período seguinte. Vamos lá, qual é o segundo parágrafo? Provas, interrogação. Basta comparar os tipos dos referidos gols. No meu caso, trata-se de um trabalho amador e etc, etc, etc. Então, ele está usando aqui um argumento, né? Vamos lá, a questão 8 é sobre pontuação também, viu, pessoal? Porque eu acho que é um assunto que tem muita coisa aí que a gente pode abordar. Então, ele traz alguns períodos aqui com a pontuação errada aqui, para você perceber o erro de pontuação, né? Eu copiei os períodos, né? Eu gosto de fazer isso porque você vai copiando o período inteiro e vai comentando no próprio período. Acho que fica mais fácil visualizar. Depois vocês me dão um feedback aí. O autor do texto considera, em certo momento, entre vírgulas, as vírgulas isolam a adjunto adverbial deslocado, né? Em certo momento. Em certo momento, adjunto adverbial de tempo. O autor do texto considera, em certo momento, que a beleza de certas cenas
naqueles velhos filmes clássicos, outro adjunto adverbial deslocado tornava fotogênica a miséria moral dos protagonistas. Aqui, ó, um esquemazinho falando do adjunto adverbial deslocado. O adjunto adverbial na posição natural dele é no final da oração. Tá? Se ele estiver no meio ou no início da oração, ele está deslocado. Deve ser isolado por vírgula. Alternativa B. Não é fácil para os moradores do terceiro mundo admitir que. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Então, essa vírgula entre fácil e para os moradores está separando fácil, o adjetivo fácil, do seu complemento. No caso aqui, ó, esqueminha aqui, ó, três coisas que não se pode separar numa oração: sujeito e predicado, verbos e os seus complementos verbais, o nome e seus complementos, seja um adjunto, um nome, o adjunto nominal ou um complemento nominal. Então, isso aí não pode ser separado sob pena de ter um erro de pontuação, né, pessoal? Então, a vírgula está separando fácil de para os moradores do terceiro mundo. Porque para os moradores do terceiro mundo está complementando fácil, tá? Então, tem que vir junto. Admitir que, na velha Europa, entre vírgulas, ok, está isolando o adjunto adverbial, né? Deslocado. Com aquele alto padrão de vida, novamente, entre vírgulas, isola o outro adjunto adverbial deslocado. Existam os que sofrem tanto, vírgula, de vazio interior. Então, essa vírgula aí também está separando sofrem do seu predicado, né? do seu complemento verbal. Então, sofrem de quê? De vazio interior. A vírgula está separando aqui o verbo sofrer do seu complemento, tá? Então, tá errado. Alternativa C. Mais houvéssemos assistido, mais teríamos gostado, tá? Porque ele está falando aqui, tem uma expressão de proporção aqui. Então, aqui necessitaria uma vírgula. Mais houvéssemos assistido, vírgula, mais teríamos gostado. A vírgula veio depois de gostado. Aqui, ó, a vírgula separa o verbo gostado do seu complemento. Gostado de quê? E a vírgula está separando o verbo do complemento dele. A vírgula era para vir antes ali, após assistido, né? Então, de um lado pecou pela falta de vírgula, do outro pelo excesso de vírgula. Uma vírgula errada, né? Então, está falando aqui, eu anotei aqui, para não indicar a explicação, será adequado o uso de parênteses da versão mesmo de 2 pontos. Ela botou um ponto e vírgula aqui após o nome Antonioni, sobretudo os de Bergamo e Antonioni, nossos prediletos, né? Então, esse ponto em vírgula aqui ficou muito esquisito. Alternativa D. Chega a ser provocadora, vírgula, a associação que o autor estabelece. Então, essa vírgula após provocadora está errada, porque ela está separando o sujeito, a associação que o autor estabelece do seu predicado. Chega a ser provocadora. Nesse caso, o sujeito está posposto, mas ele não é para vir separado por vírgula, tá? Entre morrer de fome e morrer de tédio, as vírgulas estão isolando uma oração intercalada. Ao comparar as razões de sofrimento dos europeus, então, após comparar, a gente tem uma vírgula separando o verbo comparar do seu complemento, né? Já viu que isso é proibido. Note que o verbo comparar tem 2 complementos aqui. A vida na Suécia, vírgula,
a qual não faltam bons serviços sociais. Uma oração intercalada nessa, a qual não faltam bons serviços sociais. Uma oração adjetiva explicativa, né? Entre vírgulas, faltou a vírgula final, né? Aí aqui, quando se enumera apenas dois itens, não se usa vírgula, apenas a condição i. Tá, ele colocou uma vírgula quando era só para colocar uma conjunção i de adição, né? Não faltam bons serviços sociais e aceitável distribuição de renda. É o erro aqui da vírgula. E a vírgula após aqui, ok. Usando a oração intercalada. Então, tem outro erro aqui, a alternativa é, teria inspirado vírgula, mais uma vez, uma vírgula depois do verbo. Teria inspirado o quê? Teria inspirado a quem? Né? A cientista como Bergman. Então, está separando a forma verbal, teria inspirado do complemento. Tá? Então, a vírgula aqui errada. Então, veja que dá um pouco de trabalho. Tem que prestar muita atenção nessas questões de pontuação. Por isso eu coloquei até duas aqui, porque são questões que exigem muita atenção do candidato. Às vezes a gente está fazendo a prova, a gente quer fazer rápido, tudo, né? Mas se vê uma questão mais densa, assim, que vê que está complicada, a gente pula e deixa para fazer no final. Se já tiver com bastante prática, faz logo, senão não vai perder muito tempo, hein, pessoal? Aqui. Que o visitante possa caminhar em direção ao quadro e não ao lado dele. É uma questão de estar classificado como coerência e coesão textual, né? Aí está falando aqui, tem uma afirmativa aqui, isso produz um efeito completamente diferente, especialmente se não queremos que ele apenas olhe para o trabalho, mas o veja. E tem a terceira afirmativa, no qual ele possa se reconhecer. Então, tem sentenças aqui retiradas do texto, né? Ele está perguntando aqui o termo referente, né? A quem esses termos estão se referindo, né? Deixa eu ver como é que está o comentário aqui. Então, começando aqui, ó. E não ao lado dele, parágrafo 3. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Parágrafo 1, 2. É de capital importância que o visitante possa caminhar em direção a um quadro e não ao lado dele. Quem é que caminha? Quem caminha é o visitante, né? Não é o quadro que está caminhando. Então, se o visitante está caminhando ao lado de quem? Ao lado do quadro, tá? Então, essas questões que exigem muito de semântica, né? De ver o sentido do oração. Então, o quê? Os pronomes relativos se referem a quem? Caminhar em direção ao quadro e não ao lado dele, não ao lado do quadro, tá? Então, aqui a gente tem quadro nas alternativas B, C e E, tá? Aqui a comentário que o visitante, né, possa caminhar em direção ao quadro e não ao lado dele. O nome dele refere-se ao termo quadro, pois o visitante sujeito é justamente quem caminha ao seu lado. O pronome é utilizado acima com a intenção de evitar a repetição do substantivo visitante. Exatamente. Então, naquela questão que a gente fez anteriormente, né, pessoal, para não ficar redundante, né? A afirmativa 2. Isso produz um efeito completamente diferente, especialmente se não queremos que ele apenas olhe para o trabalho, mas que o veja. Então, quem olha para o trabalho? Quem olha para o trabalho é o visitante, é ele. Mas o veja, ele está olhando para o trabalho, mas ele quer que veja o trabalho, né? Então, aqui, né? O pronome o evita a repetição desnecessária do substantivo trabalho. O visitante, sujeito, deve olhar o trabalho e ver o trabalho. Tá? Bem simples, né? Mas está sujeito a pessoa na pressa fazer uma confusão. Né? A finalidade do Museu de Arte Contemporânea é nos ajudar a ter consciência da nossa própria época,
manter um espelho na frente do espectador, no qual ele possa se reconhecer. Então, quem é que se reconhece? É o espelho? Não, quem se reconhece é a pessoa, o espectador, né? Então, o espectador é substituído por ele, enquanto o nome espelho é referenciado pelo pronome relativo no qual, né? Ele vai se reconhecer aonde? No espelho, né? É uma interpretação semântica, afinal, o espelho é um objeto da qual a pessoa pode reconhecer-se. Todos os casos são de referência anafórica. Pronto, interessante aqui. A palavra, um pronome, faz referência a um termo já citado antes, tá? Isso é a referência anafórica. Os pronomes referem a substantivos previamente citados no texto. Então, letra B aqui, ó. Vamos ver a letra B. Quadro, trabalho e espelho, né? Tem aqui, no qual, né? Ele está falando no qual, no espelho. Tá? Vamos para a nossa última questão dessa revisãozinha. Revisão aqui de véspera aqui. O objetivo não é a gente aprender tudo agora, é só revisar os temas principais aqui. Uma questão de texto. Questão de texto, pessoal, é muito treino aqui, muita leitura, né? Mas eu coloquei porque vamos esperar umas 3 questões de texto aí nessa prova, né? Então, só para lembrar vocês isso aí. A frase inicial, a amizade é um exercício de limites afetivos em permanente desejo de expansão, deixa ver no contexto que uma relação entre amigos, em uma relação entre amigos. Então, de acordo com o texto, essa frase, né? O que é que ela fala? O que é que ela nos diz com relação a uma relação entre amigos? De acordo com o texto, lógico, não é de acordo com o nosso pensamento, né? Aí na alternativa A, ele fala, os sentimentos mútuos são restritos, né? A gente não lê o texto aqui, né? Aqui, se vocês quiserem, não tem como vocês lerem esse texto aqui. Amizade, foi só o início, é um exercício de limites afetivos em permanente desejo de expansão, né? Por mais completa que pareça ser uma relação de amizade, ela vive também do que falta e da esperança de que um dia nada venha a faltar. Com o tempo, aprendemos a esperar menos e nos satisfazer com a finitude dos sentimentos nossos e alheios. Embora no fundo de nós ainda esperemos a súbita novidade que o amigo saberá revelar. Sendo um exercício bem-sucedido de tolerância e paciência, amplamente recompensadas, diga-se, a amizade é também uma ansiedade na expectativa de descobrirmos em nós, por intermédio do amigo, uma dimensão desconhecida do nosso ser. Então, vamos lá. Vamos à questão, qualquer coisa a gente volta aqui ao texto, tá? Então, alternativa A. Os sentimentos mútuos são restritos devido à desconfiança que sempre estão alentados nos outros. Não é, né, pessoal? O texto ele é altruísta, ele fala que o autor não utiliza esse enfoque negativo, é um texto altruísta de desconfiança. Ele fala da limitação de cada um, né? Cada um tem sua limitação. É um exercício de limites afetivos, né? Então cada um tem seu limite afetivo. Não é desconfiança. Que ele alterou completamente o sentido do texto, né? O auto refere-se ao desejo de completude da amizade e não da pessoa. Vamos ver o que ele está falando aqui. Assim. A afetividade é indispensável, embora alimentemos dentro de nós o desejo de uma plena autossuficiência. Não, né, pessoal? O texto fala da autossuficiência da amizade, a amizade se tornar completa, né? Por mais completa, aqui eu coloquei eu gosto de colocar o texto que responde à alternativa. Por mais completa que pareça ser uma relação de amizade, ela vive também do que lhe falta e da esperança que um dia nada venha a faltar. Então, na esperança da sua completude, né? Letra C. A afetividade é verdadeira, conquanto se estabelecem contornos restritivos que gostaríamos de ver eliminados, justamente. Que ele falta no parágrafo 1, né? Ele fala no parágrafo 1. Na esperança da completude, né? Da amizade.
dos nossos limites aqui, né? Cada um tem suas imperfeições, etc. Então, letra D. Os sentimentos predominantes passam a ser indesejáveis quando se percebe o quanto podem ser falsos. Então, novamente, isso aqui não está adequado não está alinhado aqui com a abordagem do texto, né? Letra E. A afetividade aparentemente real revela-se ilusória dentro dos modelos ideais de afeto que conservamos do nosso passado. Também não. O texto, novamente, é um texto altruísta, né? Ele está falando positivamente da amizade e do limite de cada pessoa, né? Essa abordagem negativa nada tem a ver com o texto, traz uma visão positiva, que traz uma posição positiva da amizade. Aqui o texto aqui. Se o nosso adversário aponta nossas faltas, no tom destrutivo de uma acusação, o amigo as identifica com lealdade. Tá? Aqui. Então, negou veementemente as afirmativas, né? Para que compreendamos melhor, que nos compreendamos melhor. Então é isso, pessoal. Agora, a gente se concentrar, né? Focar, fazer revisões de todas as matérias e botar um pensamento tranquilo, que a gente aprendeu, a gente já aprendeu, agora a gente não vai aprender muita coisa, a gente vai só relembrar algumas coisas e fazer o que for possível na prova. Desejo boa sorte a todos, né? Confiança e determinação. Beleza, pessoal? Obrigado. Só falando aqui um pouquinho do nosso trabalho no Exponencial Concurso. Eu sou professor de português do curso Exponencial. Nós temos cursos regulares para diversos concursos públicos e diversas áreas, cursos baseados em teoria, mais questões comentadas, abordando os editais de forma completa, né? Temos cursos de resumos, mais questões comentadas também. Normalmente, nosso curso tem em torno de 350 a 450 questões, suficiente para desenvolver bem a matéria, tá? Também tem o nosso fórum, vocês podem entrar em contato com a gente, para tirar as dúvidas. A gente sempre procura responder, tirar as dúvidas de vocês o mais rápido possível. Então é isso, vão com fé aí na prova, né? Boa sorte a todos.